Eu vou dividir a minha fala com vocês, essa curta fala de 15 minutos, em duas partes. A primeira parte, mais ou menos, para explicar que papel assume os oceanos no clima global, no ciclo global. E, em seguida, quais são as ameaças que o homem está produzindo que vai impedir que o oceano cumpra esse papel tão generoso de nos produzir oxigênio, como o Paulo falou, a cada 2 respiradas que vocês dão, uma vem do mar. Para isso, eu vou ter que usar uma certa narrativa um pouco mais simples, né? Eu não trouxe essa garrafinha aqui apenas para beber, tem alguma razão para isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um objeto que você compra pela Amazon.com, chama-se Microcosmos. Microcosmos eu tive o prazer de ver isso alguns tempos atrás, fiquei fascinado, uma coisa bastante simples, que ajuda muito, é muito didático, te ajuda muito a você entender como é que funciona o planeta como um todo, olhando num sistema muito pequeno. O microscópio é uma esfera de vidro, ela é oca, ela tem água dentro e um pouco de ar, exatamente como essa garrafa. Dentro tem uma planta aquática, um pedacinho de planta aquática, uma alga, né? E um camarãozinho que come essa planta aquática. Então, ali tem um sistema bastante fechado, tem 3 compartimentos: o ar, a água, o vidro e os organismos vivos. Tá certo? Como é que você liga o funcionamento disso? E é totalmente fechado, isolado, pode ficar para sempre. Se você colocar isso na luz, aquela plantinha começa a fazer fotossíntese, começa a absorver carbono da água. E, tirando o carbono da água, o carbono CO2 que estava na parte de ar vai para a água. Quando ela faz fotossíntese, ela sintetiza matéria orgânica, material orgânico particulado, e produz oxigênio. Para ser orgânico, precisa ter carbono e hidrogênio. O hidrogênio ela tira da água. Vocês viram na fotossíntese, né? CO2 mais H2O, o que sobra e o que usa. Né? Então, ela tira um próton da água e faz matéria orgânica particulada, glicose. E joga o oxigênio que vai para a água e, eventualmente, vai para a parte de ar. Bom, essa glicose, essa matéria orgânica, quem come isso? O camarão. Ele se alimenta disso, usa essa matéria orgânica para as suas funções metabólicas, né? Produz CO2 da respiração, que é o que nós fazemos aqui agora. Esse CO2 vai para a água e, eventualmente, vai para a parte de ar também. Ou seja, nós temos compartimentos água, ar, o vidro, que aqui não é vidro, e o sistema biológico, tá certo? Em ecologia, no fluxo desse carbono que está acontecendo dentro desse pequeno sistema, nós chamamos essa planta de produtor primário ou produtor principal. É aquele que inicia o processo. É aquele que consegue, usando luz, CO2 e água, produzir alimento. E aí ele detona. É a base dessa pequena teia alimentar que está aqui dentro. Tá certo? O nosso planeta, gente, é isso. Tem produtores primários, só que tem milhares de tipos diferentes de produtores primários. Na escala planetária é muito diferente. Sim, a simplicidade é essa. Mas na escala planetária tem milhares de produtores primários e milhares de herbívoros que se alimentam dessa produção primária. Tá certo? Vamos agora sair desse microsistema e entrar na nossa escala planetária. A energia, quando vem do espaço, ela é unidirecional. Ela vem na forma de luz e ela se transforma de várias maneiras. Se transforma em energia térmica, né? Você põe o seu rosto no sol, ele vira calor. Com isso, ela esquenta o ar, ela gera movimentos do vento, né? E ela também, basicamente, é transformada em energia química pela fotossíntese. E ela é devolvida para o espaço na forma de calor. Não tem um retorno, ela sempre vai se modificando e volta e vai embora para o espaço na forma de calor. Os elementos químicos, todos aqueles da tabela periódica que vocês conhecem, não, eles ficam aprisionados no planeta. Eles simplesmente circulam aqui dentro, exatamente como o CO2, a água e, eventualmente, outros nutrientes circulam aqui dentro desse pequeno sistema entre uma planta aquática e o camarão. Pois bem, eles circulam entre 4 compartimentos importantes. Eles são organizados em compartimentos. Nós chamamos de a atmosfera. O arzinho que estava aqui dentro é a nossa atmosfera. A hidrosfera é o conjunto, aqui é água, pouquinho de água. Todo o corpo aquático hídrico desse planeta é chamado de hidrosfera. Tá certo? E o vidro
ou esse plástico aqui, eu posso fazer uma analogia com a litosfera, toda a crosta, certo? E os organismos vivos que estavam aqui é a biodiversidade. Aliás, a característica mais fundamental do nosso planeta é justamente ter vida. Tá certo? E a característica mais impressionante dessa vida no nosso planeta é a biodiversidade, a sua variação, as várias formas de vida que existem. Então, basicamente, existe essa mesma ciclagem dessa biodiversidade nesse sistema. A única diferença é que na nossa esfera é para dentro. Imagina ela do lado do avesso, o nosso planeta é um sistema fechado também. Tá certo? Os produtores primários, que nesse caso é aquela plantinha aquática, no nosso caso, são importantes para a biosfera, são eles que iniciam todo esse ciclo do carbono e absorvem esse carbono. Quando nós falamos que essa biosfera, através desses organismos que fazem fotossíntese, absorvem esse CO2 da atmosfera, nós estamos falando em bomba biológica. Esse é o principal papel da biosfera terrestre e oceânica, é sugar esse excesso de CO2, né? Ou não, o CO2 que sempre existiu. O excesso a gente fala depois do antropoceno, né? Daquilo que o Paulo comentou com vocês, quando o homem começou a interferir nessas quantidades. Na biodiversidade terrestre, o principal produtor primário, que aqui é aquela plantinha, são as árvores. Por que as árvores? Porque as árvores precisam de muito carbono, muito mesmo, porque elas têm um tronco. 99% do carbono que elas fixam pela fotossíntese das folhas vai para a constituição do tronco e dos galhos. Tá certo? A árvore tem tecidos funcionais completamente diferenciados. Ela tem raízes para absorver nutrientes, ela tem folhas para trocar gases e captar energia solar, fazer fotossíntese, o tronco e os galhos para transferir tudo isso. De tal maneira que, se você cortar as folhas, cortar a raiz, ela morre. Ela precisa dessa organização. É um organismo complexo. Nos oceanos, uma única célula é capaz de fazer tudo isso que uma árvore faz. Não precisa ter tronco. Por quê? Porque nos oceanos, apenas 2% dos oceanos é iluminado. A luz fica assim numa capa muito pequenininha. A profundidade média dos oceanos é 3.800 metros. Só exatamente os pequenos 100 metros superiores é que tem luz. Ali é que pode iniciar esse processo do ciclo do carbono. Tá certo? Então, não precisa ter tronco, precisa ter simplesmente... É como se eu pegasse as folhas das árvores, separasse essas folhas em todas as suas células e jogasse no mar. É isso. É um tecido planetário, vegetal, que se locomove o tempo todo e que é fundamental. Ele é responsável, pelo menos, pela absorção de 1/3 do CO2 atmosférico que nós estamos colocando inadvertidamente, pelas razões que o Paulo mencionou para vocês atualmente. Basicamente, 80% desse carbono que essas microalgas nos oceanos, né, absorvem, 80% volta a ser CO2, porque elas afundam muito vagarosamente, aí elas saem desses 2% luminal de luz, deixam de fazer fotossíntese, né, e aí são recicladas, são remineralizadas, 80% vira CO2 de novo, e esse CO2 fica assim nessa capa superficial. Mas tem um 20% que passa esses 1.000 metros. E quando ele passa esses 1.000 metros, ele fica retido numa massa d'água profunda, com altíssimas concentrações de carbono que veio da remineralização dessas células que ficam ali. Esta é a bomba biológica oceânica, fundamental. Existe uma outra bomba biológica, uma outra bomba de sucção, chamada bomba física, ou bomba de solubilidade. Vamos supor que nesse mesmo microcosmo, só para botar vocês essa analogia, não tem os organismos aqui. Tem apenas a água e a atmosfera. Né? A pequena atmosfera, o ar que tem aqui. Evidentemente que nessa temperatura aqui atual, existe um equilíbrio. Existem gases que estão saindo da água, indo para o ar, e vice-versa. Fica sempre em equilíbrio. Se eu esquentar isso aqui, vocês devem, acho que é elementar, quanto maior a temperatura dos líquidos, menor a solubilidade dos gases dentro dele. Se eu esquentar um pouco isso, há uma tendência do gás sair desse compartimento de água e ir para o ar. E ao contrário, se eu esfriar isso cada vez mais, ao contrário, há uma tendência dos gases irem para a água. Agora pense no planeta Terra. Nós temos uma zonação latitudinal, nós temos áreas quentes nas regiões equatoriais e temos áreas geladas nos polos. Quanto mais você vai para o sul, quanto mais você vai para o norte, o mar vai ficando cada vez mais gelado. Se ele fica cada vez mais gelado, ele aumenta a capacidade de dissolução de CO2 e dos gases na sua água. O CO2 é altamente solúvel em água. Quando chega nos polos, no inverno o mar congela, o sal é expulso no processo de congelamento e a água fica muito mais densa, porque ela fica muito mais salgada.
e uma coisa muito mais pesada, mais densa, tende a afundar. E leva todo esse CO2 que se dissolveu da atmosfera e forma uma grande camada, um grande reservatório de CO2. Essa é a bomba de solubilidade. Isso são processos fundamentais. Agora, dessa capacidade dos oceanos de capturar CO2 atmosféricos, 2/3 é por causa da sua biosfera. 1/3 é a bomba de solubilidade. Não tem muito o que fazer. Agora, essa biosfera, esses organismos todos, né, eles estão sofrendo um impacto muito grande. O excesso de CO2, os oceanos ele tem um papel fundamental na sua sociedade, não apenas as coisas que o Paulo mencionou para vocês, mas é eles que retardaram um pouco, eles que estão dando um tempo para que a gente possa tomar medidas contra o que está acontecendo, porque eles são como se fossem amortecedores dessa problemática toda. Porque eles têm uma capacidade limitada que meio que está chegando ao fim. Para você sintetizar a matéria orgânica pela bomba biológica, não basta só ter CO2 e água e luz. O seu organismo, o organismo de todos nós, é feito não é só de carbono, hidrogênio e oxigênio, tem nitrogênio, tem fósforo, tem uma série de coisas. E essas coisas têm que estar presentes na hora que o CO2 entra na água. Então, nem todo esse CO2 pode ser usado na bomba biológica. Além disso, esse excesso de CO2 se dissocia com a água e libera prótons. Muito próton. Lembra na faculdade, no colégio, vocês ensinam ácidos? H2SO4, HCl2, ácido clorídrico. Sempre tem um H, né? Quando o CO2 entra na água, ele dissocia as moléculas de água e começa a sobrar muito próton, muito hidrogênio. A água começa a ficar mais ácida. Nos últimos 150 anos, a acidez dos oceanos já passou 0,1 pH. Puxa, mas esse número é tão pequenininho, 0,1. Mas pensem que a escala do pH é logarítmica. 0,1 de pH significa 30% mais ácido do que era 150 anos atrás. Essa acidez dificulta aqueles organismos que precisam de um pH elevado para poder fixar carbonato de cálcio, como os corais, como vários organismos que ficam em suspensão, que fixam muito carbonato de cálcio também. Esses organismos fazem parte de uma biodiversidade importantíssima. Se for afetado esses processos todos, cada vez mais os oceanos perdem a capacidade de absorver os nossos CO2 atmosféricos. Os oceanos já estão no limite. Atualmente, de toda a emissão que o ser humano coloca inadvertidamente na atmosfera, os oceanos conseguem captar 30%. 30% vai para as árvores, para os troncos. 30% vai para os oceanos. E tem um 30% aí, que chama-se carbono perdido, que ninguém sabe onde é que vai. Que possivelmente vai para o sistema humano, que o Paulo mencionou para vocês. A roupa de vocês está cheia de carbono, o plástico está cheio de carbono. Muita coisa que não é queimada no petróleo, o petróleo é transformado em carbono. Então, os oceanos estão começando a perder essa generosidade de tentar resolver esse problema para nós. Isso quer dizer que nós temos que começar a tomar uma medida. Além da acidificação, que é um problema grave, tem todas as porcarias que as sociedades humanas produzem e, por causa da força da gravidade, vai parar nos oceanos. O rei da contaminação química nos oceanos são os remédios, os cosméticos. Sabe o que é? Cataflã, anticoncepcional e antidepressivo. Esses remédios que a sociedade toma atualmente chamam-se poluentes orgânicos persistentes. A loteria bioquímica inventou essas substâncias que ela imitou da natureza, mas não existem bactérias que quebrem isso. Isso sai pela sua urina. Todo mundo toma alguma coisa como isso hoje em dia. 70% da população mundial vive ao longo de 100 quilômetros da zona costeira. Tudo aquilo que vai pela sua urina, que sai pelo ralo do seu banheiro, da privada, 20 anos depois está no mar. E isso já está comprovado. Hormônios, cosméticos. Vai em qualquer supermercado, pega um shampoo, pega uma pasta de dente e olha a composição química. Às vezes está escrito assim até, evite crianças manusearem. Se é mal para a criança, é mal para todo mundo, entendeu? Então, são coisas extremamente graves que nós estamos produzindo nos oceanos, além da contaminação luminosa, além da contaminação sonora. Os animais, as baleias, são absolutamente ensurdecedores. O mundo dos oceanos não é um mundo visual. Quando você mergulha, você vê coisas lindas, mas é muito limitado esse mundo óptico. O cenário oceânico ele é muito mais olfativo, químico, né, e sonoro. Os animais se comunicam através de estímulos químicos e por som.
E essas coisas estão sendo interferidas. O que tem de navio andando para lá e para cá e batendo. Aí você vê as baleias entrando aí, encalhando, a gente não sabe o que é. Então, a sociedade está ameaçando não apenas com o aquecimento global, os oceanos estão fazendo a sua parte, mas não vão conseguir fazer tudo. Está na hora, como o Paulo falou, de nós tomarmos alguma atitude para que a gente possa conseguir, pelo menos, reverter de alguma forma ou retardar o desequilíbrio que nós estamos causando. Aqui não tem problema, aqui é simples, né? Aqui são só alguns elementos, né? Bom, a coisa mais difícil para um cientista, eu acho que é transformar a sua narrativa numa linguagem mais acessível, né? Eu espero que eu tenha conseguido isso com vocês, que vocês tenham entendido a analogia e o papel dos oceanos no clima global. Muito obrigado a todos.